Olá pessoal, antes de começar a leiteria, começar daqui a pouco, hoje é um dia especial. Então eu queria dar para todos nós, para o Fluminense Futebol Clube, nós que somos a história, parabéns pelos 120 anos de glórias e história que o Fluminense tem no esporte brasileiro, em todas as categorias que ele participa. Falou? Vamos para a leiteria agora. Olá pessoal, saudações tricolores. Feliz, né? Tem que estar feliz, mas a gente ia disputar 12 pontos, já garantimos 7, podemos garantir 10. Estamos ali na briga, como eu sempre falo, ficar ali na briga é o mais importante. Quando faltarem 6 rodadas, começar a dar o chicote para o cavalo disparar e não ser mais pego. Mas eu acho que ontem foi um jogo cheio de alternativas. Se eu não fosse tricolor e também não fosse torcedor do Goiás, eu teria adorado ver aquele jogo. Como foi o jogo de São Paulo com o Inter, 3-3. Mas foi um jogão. Mas vocês estão vendo que eu estou de camisa vermelha. Isso significa que eu estou com uma camisa de um clube extinto. Só que não é extinto ainda, ele está licenciado. Mas é um clube fundado em 1914, que inicialmente era verde e branco. De 1914 a 1920 ele foi verde e branco. E a partir de 1920 ele virou um uniforme também igual ao do América, vermelho e branco. Era camisa verde, meião verde, calção branco, e o uniforme alternativo era o contrário. Era um time que foi uma agremiação que começou. Tinha sócios. E começou jogando a Liga Suburbana em 1914. Eram várias ligas. Depois ele foi mudando de liga, chegou a disputar o Campeonato Carioca, foi campeão da segunda divisão do Campeonato Carioca, da Liga Carioca de Futebol, e jogou o Departamento Autônomo a partir de 1944. Hoje ele está licenciado. É um time que eu pensei que fosse o time da fábrica Nova América, em Del Castillo. Não, mas é o Del Castillo Futebol Clube. Olha a camisa deles. O escudo era verde, aí virou vermelho. Ficou é um clube simpático, existe até hoje. É um clube que naquela época era mais difícil isso, mas a história dele, quer dizer, o que foi garimpado da história dele, tinha sócios, a contribuição era R$2.000 por mês, a mensalidade. E quando eles inauguraram o parque esportivo deles, em Del Castillo, a sede era na Avenida Suburbana, tá? Agora é a Avenida Martin Luther King, não sei qual é o nome da avenida. Para mim continua sendo a Avenida Suburbana, não vai deixar nunca de ser Avenida Suburbana, que nem a Sernambetiva. Ah, mudou o nome agora, é outro nome, eu não sei nem qual é o outro nome, para mim é Sernambetiva. Então a sede deles era ali. Quando eles inauguraram o parque esportivo deles, que era um campo, essas coisas, eles trocaram o verde pelo vermelho. E é isso, é uma camisa simpática. Essa camisa pertence à coleção do meu amigo Luiz Fernando Caldeira, que o telefone está aqui. Quem quiser essa camisa tem escudo bordado, não é sublimado não. É só ligar para ele e pedir, pô, Caldeira, dá para você mandar para mim o teu mostruário aí? Ele vai te mandar um zap com todas as camisas que ele tem. Estão vindo 3 agora, uma delas inclusive que eu gosto muito, de Niterói. Bacana que é uma verde, uma preta e branca e uma vermelha e branca. São as que vêm aí, daqui a pouco a gente está com elas. E o professor Kleber, daqui a pouco, em julho, final do mês agora, a gente vai receber a do Sírio e Libanês, Futebol Clube. Mas é isso aí. Agora vamos falar do jogo de ontem. Uma coisa, primeira coisa, não tem nada a ver com o jogo de ontem. Ontem na live, eu tenho feito algumas lives, é que não dá tempo de passar para vocês, porque quando eu sou convidado, já passou leiteria, quer dizer, não tem outra leiteria para aparecer. O Panorama Tricolor e o Cantinho do Laranjal, eles fazem transmissão de jogos, tem o pré-jogo e tem o pós-jogo. Eu já fiz pré-jogo e já fiz 2 pós-jogos, depois com eles. Ontem eu fiz o pós-jogo com ele, com o André Horta,
E é um papo muito legal, não é uma coisa grande, é meia hora, 40 minutos no máximo, a gente fala do jogo. E eu falei exatamente isso ontem também. Então toda vez que vocês forem depois do jogo, ou antes do jogo, é só entrar no cantinho do Laranjal, ou no YouTube, no Facebook, no Panorama Tricolor, que está ao vivo, é legal pra caramba, um pessoal de um nível espetacular. E ontem eu falei sobre o que eu vou falar agora. Ontem eu resolvi ver o jogo do Sub-20, a decisão do campeonato estadual. Aí dá para entender porque o nível está muito ruim. O nosso, eu não conheço o time do Vasco, não sei como é que o time do Vasco há um ano e meio atrás foi campeão brasileiro, Sub-20. Mas o time do Vasco é muito ruim e o nosso também. O nosso a gente pode explicar, de repente do Vasco também possa ser explicado, pelo mesmo motivo. Como eu não conheço a vida do Vasco, não vou falar nada. É um time, o nosso time é um time de retalhos. Por exemplo, o John Kennedy jogou ontem, onde ele deve jogar, que é o sub-20 categoria dele. Jogou mal. O Jefté, nada demais. O goleiro, horrível. Nós pegamos um jogo que os goleiros não pegavam na bola. Segundo tempo começa o Fluminense, pressão, o Vasco conseguia andar, mas o Fluminense não conseguia chutar. Tu pegava a bola e perdia a bola. Aí o Vasco queria sair, não chegava no meio de campo, voltava para o Fluminense. Lá pelas tantas, assim, tipo 22, 25 minutos, o cara dá um bico para frente, o back do Fluminense dá uma furada, o back central, o zagueiro central. Fura, tentou dar uma bicicleta, furou, o cara do Vasco entrou ele, o goleiro, gol. Aí o Luan Brito, que tinha entrado no intervalo, aos 42, 43 minutos, consegue empatar o jogo numa bola que o goleiro deles também espalmou para frente. Foi uma coisa estranhíssima. Um gol esquisitíssimo. Mas empatamos, 43, decisão do Campeonato Carioca. Aos 45, o nosso goleiro me toma uma penosa olímpica. O cara me bate um córner na altura da mão dele. Sem ninguém pulando com ele, ele espalma para dentro do gol. Então, foi triste. O Sub-20 tem o Arthur e o Alexander, mais nada. O resto ali, com toda essa... E o Luan Brito, que está na reserva, o John Kennedy, que jogou, mas não está sendo o John Kennedy. Então, é um campeonato ruim. A gente entende do Fluminense, porque o Fluminense, Sub-20, foi campeão carioca ano passado, subiu gente. O Sub-17 já tem, que foi o campeonato que era Sub-17, foi campeão Sub-17. O Kaique já foi embora, o Metinho já foi embora, o Matheus Martins está o Matheus Martins tem 18, 19 anos, quer dizer, podia jogar no Sub-20, mas já está nos profissionais. Fica muito difícil você montar um time, quer dizer, o Sub-17, que é todo mundo Sub-18, já foi esfacelado. O Sub-17 está a mesma coisa. Porque, por exemplo, o Arthur é sub-17, ele está jogando no sub-20. O Arthur é sub-17, tá jogando. Tem o Abner, tem o Agner, tem o Alexander, mas se você vai ver o resto, tá. Tem o Marcos Pedro, que eu acho que tem que subir para a lateral esquerda principal do Fluminense. Tem o Johnny, que ontem jogou muito mal. E uma coisa triste é você ver o estádio das Laranjeiras, não o estádio, o gramado. Ali não tem treino, ali não tem equipe treinando, os jogos ali são pouquíssimos, e um gramado com uma grama alta pra caramba, cheio de buraco. Porra, será que o Fluminense não tem condição de fazer pelo menos um campo onde você possa jogar bola de maneira decente? Porque se o campo é bom, o time melhora um pouco, pô. Bom, é isso que eu queria falar do time do Sub-20 ontem. Começou perdendo e eu acho que não será campeão. Se for campeão, o time do Vasco é tão ruim que o Fluminense pode ganhar de 3. Pode. Não acredito, mas pode. E sobre o jogo de ontem, começar falando de uma coisa que vocês sabem que eu detesto, aquela porra daquele uniforme cinza que, graças a Deus, agora, hoje, aliás, estou cometendo um engano, hoje, eu acho que termina, né? Porque hoje está sendo lançado o uniforme número 3, comemorativo, mas joga com aquele uniforme comemorativo, que é o primeiro uniforme que o Fluminense teve, do que com aquela porra daquele uniforme cinza, feio pra cacete, que você não sabe o número do jogador, não consegue ler o nome do patrocinador. Porra! Não sei como é que aprova uma porcaria daquela, uma porcaria, aquele uniforme é feio pra cacete. Se eles usassem umas luzes fluorescentes, verde-limão, abóbora fluorescente, você leria.
Mas o uniforme é feio. Por que não jogou de camisa branca? O Goiás é verde, porra. De camisa verde, joga de camisa branca. O uniforme fica até bonitinho, porra. Meia branca, camisa branca e calção grená, porra. Bom, vamos ao jogo. Ontem o time não jogou bem. Agora, isso é uma coisa, eu já falei no último vídeo. Não tem condições. Quem está esperando o Fluminense jogar sempre bem, nenhum time joga sempre bem. O time está cansado, está cansando. O time está cansando e, como o time vinha jogando muito bem, quem está jogando com o Fluminense agora sabe como é que o Fluminense joga. Então fica muito mais fácil treinar e marcar. Vamos marcar esses caras assim, fica muito mais difícil. Ainda assim, perdemos muitos gols ontem. E mesmo não jogando bem. Mas o nosso problema principal se repetiu do jogo de domingo, se repetiu ontem, a nossa defesa. Ontem, quando começou o jogo, os primeiros 15 minutos, eles tiveram as 2 ou 3 enfiadas pelo meio, entre o Miguel entre o Manuel e o Nino, que estava um buraco ali. E deu para sentir que o Manuel não estava legal. O Manuel não sei se ele estava sentindo alguma coisa. Depois teve aquela bola que ele levou uma bolada, ficou sentindo, ficou contundido. E fizemos um gol. Uma bola que o Ganso foi mais rápido que todo mundo ali, né, naquele bate-rebate, e fez uma assistência pro John Arias, e o John Arias botou lá dentro, fácil. Quando eu pensei, comentei com a minha esposa isso. Agora está na hora que eu tenho medo do Fluminense. É fechar o primeiro tempo logo, com 1-0, volto, aí dá tempo de acertar o time e voltar e tentar fazer mais um gol no contra-ataque, os caras vão abrir espaço, porque a pressão deles é grande. Aí o que acontece? A gente leva um gol. Aqui, mais uma falha. Ontem foi uma falha esquisita, porque quem via o lance pela câmera principal, o Manuel, ele não sabia se ele ficava para marcar o cara que fez o gol ou se ele ia no cara da frente. Então ele achou que a bola ia no cara da frente. Aí ele saiu, largou o cara e foi pro cara da frente. E ficou no meio dos dois. Aí o cara cabeceou, matou o Fábio. Acabou. Não teve mais nada para fazer. Aí vem o segundo tempo. Aí no primeiro tempo, quem que você gostou? Olha, foi um jogo muito truncado, muito. Eu gostei. Quem não comprometeu para mim, Samuel Xavier, porque no primeiro tempo aconteceu a mesma coisa que aconteceu contra o São Paulo. A câmera está mostrando, quer dizer, a câmera está mostrando que o Fluminense atacar para o lado esquerdo. Então o lateral direito está lá longe no vídeo. Várias vezes a bola foi até o Nino, eu falando aqui como se o Nino estivesse me ouvindo. Nino, olha para o Samuel Xavier. Ele voltava, aí ficava naquela triangulação que às vezes é chata pra cacete, do lado esquerdo e não produzia porra nenhuma. Primeiro porque o Caio Paulista não gosta de ir até a linha de fundo. Depois porque o Matheus Martins não estava bem no jogo. Então, nem o Arias também não foi o Arias dos outros jogos. O Arias não se esconde, mas ele não estava bom, como nos outros jogos, e as bolas não estavam sobrando pro Cano, só sobrou uma que o goleiro fez um defesão. No bate-rebate também. Nossas bolas não foram muitas bolas no bate-rebate. Então, a dupla de área não estava segura, o Samuel Xavier estava tranquilo, os caras não fizeram. O centro do gol não veio nem da lateral direita, veio mais da intermediária. Quer dizer, ali não é lugar para o Samuel estar marcando. O Samuel marcando tem que marcar mais para trás. Quem fez o centro foi o lateral esquerdo, tal do Hugo. O Caio Paulista é uma coisa que você não sabe se ele está bem, se ele está ruim. Não prefiro nem falar. O André eu achei que estava bem ontem. Pelo menos indo para o ataque, estava tomando conta do meio de campo. O Nonato, para mim, estava bem no primeiro tempo. Não estava ruim, não. Não estava ótimo, não estava ruim. Aliás, ontem o André e o Nonato e o Martinelli tiveram, para mim, uma atuação com a mesma nota. Sem brilho e sem estar opaco. Eu daria uma nota 6,5 para os dois. 6. O André eu daria um 6,5, 7. O Ganso, bom, fez uma assistência. Você vê os números do Ganso no scout, são espetaculares. Mas também o Ganso depende muito do time ser um pouco inteligente, né? Você pega uma bola, joga, ele vê um buraco, ele enfia pro cara, vai na cara do gol, como foi o caso do gol. Ele veio na corrida, deu um biquinho na frente do cara que chegou junto com ele e botou o Arias na cara do gol. E o Arias, com muita vontade, mas sem produzir o que estava produzindo, não sei se é porque ele estava muito marcado, ou se o Goiás congestionou aquele campo de defesa e ele não conseguiu se movimentar. O Cano,
O Cano depende da bola chegar nele, né? A única que chegou, ele bateu para gol e quase fez. E o Matheus Martins não jogou bem. Agora eu queria fazer uma observação sobre o Matheus Martins. A torcida do Fluminense, a torcidinha, que eu chamo de torcidinha, é a torcida que reclama de tudo, é pessimista, é chata pra cacete. Ah, porque o Matheus Martins tem que sair. Eles se esquecem, eles querem que o Matheus Martins, que está entrando no time agora, jogue exatamente como o Luiz Henrique jogou agora da segunda metade de 2022 para cá. Porra, o nego se esquece que o Luiz Henrique, quando começou em 2020, ele fazia jogos espetaculares e jogos que eram verdadeiras merdas, que ele errava 100% de tudo. De passar uma bola, escolhia sempre o lado errado para driblar, partia para um contra-ataque quando só tinha ele, passava a bola errada. O nego se esquece disso, eu só quero comparar o Matheus Martins, que hoje tem 19 anos, acabou de fazer 19 anos, exatamente como o Luiz Henrique, quando começou há 2 anos atrás no Fluminense, fazendo as mesmas coisas. Só que o Matheus Martins já fez mais gols que o Luiz Henrique, o Matheus Martins é muito mais assertivo que o Luiz Henrique. Então dá 2 anos pro cara e para de encher o saco, pô. Torcida chata pra caralho, pô. Tem que dar um tempo pro cara. Senão o Fluminense vende por uma mariola, ainda ficar reclamando, pô. Deixa o cara crescer. E não vai jogar todos os jogos bem, não. O goleiro toma frango, o Beck dá furada. Ontem o Manel, que era o cracaço do time, errou. E o Diniz, que é um cara bom, ontem errou pra cacete, porque quando ele volta no segundo tempo com o Felipe Melo, depois de ter tido o Felipe Melo contra o São Paulo, errando absolutamente tudo, perdendo na corrida até para um anão, ele com aquele pernão de 1,90 m e um anãozinho com perna de 50 centímetros ganhando dele na corrida. Ontem, os caras não fizeram 2 gols em cima dele porque ele deu muita sorte aquele cara perder aquele gol sem goleiro. Porque na disputa de bola, o Felipe Melo estava na frente do cara do Goiás, o cara veio e passou pelo Felipe Melo, limpou o Felipe Melo e rolou pro cara fazer o gol. E o cara perdeu, graças a Deus. Porra, depois o Felipe Melo sai jogando errado, ainda sai dando esporro em todo mundo. É só ver agora. Quando termina o jogo, ele vira o rosto e começa a apontar para alguém lá no meio de campo que não pegou a bola mal passada dele, porra. Então, e perdeu tudo. Todas as disputas de bola o Felipe Melo perdeu. Então o Diniz ontem, assim como o time, esteve mal. Esteve mal. O Martinelli entrou jogou igual ao Nato, não fez nada de brilhante. O Natan entrou com muita vontade, teve uma jogada do Samuel Xavier para ele. Samuel Xavier tem feito enfiadas de bola inacreditáveis. Enfiada de bola do Samuel Xavier para ele foi inclusive igual a enfiada de bola do Samuel Xavier para o Cano, quando o Cano rolou para o Matheus Martins contra o Ceará. Igualzinho. Ele rolou pro Cano, o Cano foi na linha de fundo, rolou pro Matheus Martins sem goleiro fez o gol. Ontem fez a mesma coisa, só que o Natan rolou a bola para trás e o Caio Paulista, jogando de centroavante, tocou de esquerda, a bola passou raspando na trave. Aliás, foi a única coisa legal que o Caio Paulista fez no jogo ontem, foi essa aparecida de surpresa dele como centroavante. Aí quando ele me enfiou o Marrone, e falar do Marrone, eu não falo do Marrone. Eu não diria que ele fez uma boa estreia, nem que ele fez uma má estreia. Ele foi colocado numa fogueira com um time que ele só treinou 1 ou 2 vezes, perdendo. Então, se esperar do Marrone, se ele faz 3 gols ali, você virou titular agora. Porque o Marrone veio para ser, agora nesse momento, pegar o lugar do Matheus Martins. Eu já li, bota o Natan no lugar do Matheus Martins. Não, não vai ser a mesma coisa. O Natan não é rápido o suficiente com o Matheus Martins. E como o Marrone é um cara rápido. É só ver os lances dele no Vasco e no Atlético, você vê que é um cara rápido, pernão grande, como o Luiz Henrique. Então, eu acho que ele fez uma estreia ontem que não comprometeu. E eu teria colocado ele logo de cara. Quando ele colocou Natan e Martinelli, eu teria colocado Natan e ele. Porque o Martinelli não joga como o Diniz quer. Na posição que o Diniz quer quando joga o Matheus Martins e quando jogava o Luiz Henrique. E o Cano. O Cano é o Cano, né? O Cano chuta tudo. E ele achou uma brecha entre as pernas do goleiro para salvar a gente, porque aquele gol salvou a gente. E por último, o William Bigode, né? O William Bigode, quando colocou o William Bigode no lugar do Ganso, eu falei para minha esposa, só se esse cara tem que fazer um gol agora Salvador, e ele fez. Nunca critiquei o Bigode. Depois dessa, um golaço.
E mais uma coisa eu tenho que falar do William Bigode. Também tem que ser justo. Eu acho que o William Bigode tinha uma especialidade, por isso que ele foi contratado pelo Fluminense. Ele tinha uma especialidade de fazer gol no Fluminense. Desde garoto ele faz gol no Fluminense. Por onde ele passou, ele fez gol no Fluminense, tanto na reserva ou de titular. Então ontem ele fez um gol. Quando ele joga, ele pode não achar nada, mas ele procura. E ontem, graças a Deus, ele achou. Pra gente. A gente fez a nossa vitória e foi ótima. Ótima. Então ontem, fazendo uma análise rápida do time, que o Glória já tenha feito, Fábio bem. E como todo cara que está bem tem que contar com a sorte, aquela bola que o cara perdeu sem ele estar no gol foi. Ali mostrou que Castilho estava ali do lado dele. Samuel Xavier para mim normal, sem nenhum brilhantismo, sem nenhuma falha. Nino e Manuel inseguros, Felipe Melo mal, Caio Paulista uma jogada sim, uma jogada não, uma jogada sim, uma jogada nota 5. André bem, não levou cartão amarelo, graças a Deus. Martinelli e Nonato iguais, nota 6. Ganso, mesmo jogando sem aquele brilho todo que ele tem, acima dos dois, porque a assistência do jogo. O scout dele é sensacional, o scout desse jogo. Agora, por um acaso eu vi agora de manhã. Naquele SofaScore, eu não gosto daquela coisa não, mas pelo menos ali mostra quantos passos o cara deu, quanto acertou. E o scout dele é sensacional. O Cano não preciso falar. O Cano, ninguém fica mais à vontade para falar do Cano do que eu, porque eu era contra a vinda dele. Eu não queria que ele viesse, achei que não ia somar nada. Me penitencio. Cano é. Ó, eu faço L toda hora eu faço L. Ele bateu, às vezes ele só tem que levantar um pouco a cabeça para servir alguém. Mas ele tem uma vontade de fazer gol e está fazendo espetacular. E vai chegar aos 30, a 35 gols, ele chega com certeza. Com certeza. 35 gols esse cara vai chegar. O Matheus Martins vai ser exatamente isso que o Fluminense, que o Luiz Henrique foi. Bons jogos, jogos mais ou menos, jogos sumidos, bons jogos, jogos mais ou menos, bons jogos, algum outro jogo mais ou menos, ele vai se firmando devagar e é assim que tem que ser. É isso, gente. Eu não sei se vou participar, eu acho que não vou poder participar do próximo panorama, mas vocês fiquem atentos no panorama, porque não dá para dar o recado aqui, mas às vezes eu estou fazendo pós-jogo ou pré-jogo, já fui chamado para comentar o jogo, mas não deu porque eu não estava nem em casa, eu ia sair. Falou? Vê se eu esqueci de alguma coisa, acho que eu não esqueci nada. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. E de novo, parabéns ao Flusão. 120 anos, aposente aquela camisa cinza, comece a jogar com a cinza e branco e faça um uniforme grenal todo verde, para não ter que a gente leia tudo, que o uniforme fique bonito, com um escudo que tem as 3 cores do Fluminense. O Fluminense tem 3 cores, não pode ter escudo vazado. É a minha tristeza naquela camisa grená, que todo mundo ama. Eu já falei isso aqui no Leiteria pelo menos 2 vezes, estou falando pelo menos a terceira agora. Aquela camisa é muito bonita, Se você ganhasse, o que você faria? Daria de presente. Porque uma das coisas que eu mais gosto no Fluminense é o escudo do Fluminense. E o escudo é como o brasão de um país, como a bandeira, é uma coisa que representa o clube, é o país. E o escudo do Fluminense tem 3 cores. Escudo vazado, que nem o da camisa cinza, que nem o da camisa dourada e grená, não gosto. Se aquela camisa tivesse um escudo do Fluminense, verde, branco e grená, eu teria umas 10 camisas daquela. Essa é a camisa mais linda do mundo. E a camisa grená que eu mais gosto é aquela que tem uma risca verde aqui no meio. E aquela que o Petkovic jogou, que tinha um verde aqui na gola, só aqui. Muito legal aquela camisa. O Fluminense tem que ter um uniforme em contraste com o outro adversário. Não pode ser cinza. Cinza é uma cor neutra. Tem que ser o cinza e branco original. Você pode, em vez de jogar de branco, você pode jogar com o uniforme da fundação do clube. Olha, seria muito legal. É muito legal. Foi muito legal em 2012. Jogamos várias vezes com esse uniforme. Agora, como foi ontem, um time de camisa verde, você com uma camisa opaca, parece que você tá camuflado, falta só pintar o rosto. Feio pra cacete. Falou, gente? Saudações tricolores, olha, ganhando do Bragantino, o Fluminense está naquela fase ali que está correndo a prova de 1.500 metros ali junto com o pessoal. Quando chegar faltando as 6 rodadas, se estiver junto com esse pessoal,
E aí eu posso garantir, porque agora faltam 20 jogos, é muita coisa. Mas quando tiverem faltando uns 5 ou 6, e o Fluminense estiver ali nessa batida que está aí agora, 3 pontos, 2 pontos, pode preparar, porque aí o Fluminense está na briga mesmo. E é um adversário muito perigoso para os outros. E para não. Eu sempre vou me estendendo, uma coisa que eu estava esquecendo. Essa pesquisa que a Globo fez para tentar viabilizar a liga do Flamengo, do Corinthians, todos os times que fazem parte da outra liga estão ruins, estão caindo. O Fluminense, o Botafogo cresceu, o Bahia, o Sport. O Sport não é campeão, o Bahia está mal, foi rebaixado, o Botafogo foi rebaixado 3 vezes. O Fluminense foi campeão brasileiro 2 vezes, campeão daquela primeira liga, foi campeão carioca agora. Faz uma pesquisa agora, porque a pesquisa não foi feita há 2 anos atrás, foi feita a semana passada. Aí a pesquisa, em 120 cidades do Brasil tem 5 mil e poucos municípios. Aí aparece o Bahia, aparece o Botafogo de Ribeirão Preto com mais torcida que o Corinthians. O Corinthians não, desculpa, que o Coritiba. Você precisa falar mais alguma coisa dessa pesquisa? O, o Botafogo de Ribeirão Preto tem mais torcida que o Coritiba. Então a Globo continua fazendo o que ela sempre faz, um desserviço pelo prazer dela ajudar o Flamengo, que também adoram acusar o Fluminense de tapetão. O Fluminense que eu me lembro entrou uma vez no tapetão desde que eu sou nascido. Nasci em 55. O Fluminense entrou no tapetão em 1969, se não me engano, ou 70, acho que foi 69. Para o Flávio Minuano ter um efeito suspensivo para jogar a final contra o América. Foi isso. De lá para cá, esse negócio que falou do tapetão, Fluminense. Aí botaram o Zé Carlos Vilela, que era o nosso advogado, como o rei do tapetão. Porque ele conseguiu um efeito suspensivo, foi só isso. Aí de lá para cá, o Fluminense é o rei do tapetão. Agora o Flamengo foi a FIFA contra os pontos que perdeu, aquele que teve que comprar a Portuguesa. O Flamengo entrou agora porque não concordou com o sorteio que ele faz parte desde 2010, 2012, que existe essa merda, e o Fluminense foi muito mais. O sorteio foi muito mais contra nós do que contra o Flamengo. E eles estão querendo duas coisas. Ou eles na realidade não querem trocar o sorteio porque eles sabem que não vão trocar, vão perder feio. Mas isso aí me lembra outra coisa. É árbitro, é VAR, é pressão, porque o Flamengo não pode ficar fora. E o Flamengo, se sair da Copa do Brasil, só vai restar o Brasileiro e a Libertadores. Libertadores não acredito que o Flamengo vá a lugar nenhum. E passar um ano inteiro gastando a grana que eles ganham sem ganhar nada, puta, vai ser foda. Falou, gente. Saudações tricolores. Até domingo à noite ou segunda de manhã.